Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre especiação, que tem relação com as nossas aulas de evolução. Quando a gente fala de especiação, eu estou falando de um processo evolutivo, por isso que tem relação com as nossas aulas de evolução, em que vai ter o surgimento de uma nova espécie. Como nesse esqueminha aqui, ó, eu tenho esse lagarto A, e aí ele se modifica de alguma forma, eu vou ter a geração de uma espécie do lagarto B, que se modifica de mais um pouquinho, e vai ter a geração dessa espécie C e assim por diante. Mas tá, especiação é a geração de uma nova espécie. Só que o que é uma espécie, né? Qual que é o conceito de espécie? Eu trouxe aqui o conceito de Mayr, que ele fala que é uma população de organismos naturais que se entrecruzam e estão isolados reprodutivamente de grupos semelhantes por características biológicas ou biogeográficas. Tranquilo, né? Entendi tudo. Lógico que não. Mas, ó, o que é uma espécie? Uma espécie é uma galera que está em um ambiente natural. E nesse ambiente natural, elas têm a capacidade de se reproduzir, de cruzar um com o outro, sim, cruzar um com o outro, e aí gerar um descendente. E o que acontece com esse descendente? Esse descendente ele tem que ter a capacidade de se reproduzir de novo e gerar um descendente. Então, é uma espécie que vai se cruzar, gerando sempre um descendente fértil. Mas esse conceito aqui, ele tem algumas falhas. Por quê? Porque ele esquece de falar dos fósseis. Como é que eu vou saber se um fóssil é de uma espécie, não é de uma espécie? Você não consegue ver se ele está cruzando com outro fóssil. Aí dificulta um pouco, né? Então, esse conceito de espécie, você consegue ver que ele tem algumas variantezinhas que dificultam eu ter um padrão, né? Uma definição única de espécie que engloba tudo. Engloba os animais que estão vivos, dá para ver se eles estão reproduzindo ou não. Mas os fósseis, não dá para ver se eles estão reproduzindo então. Então, tem aí um probleminha. E mais uma coisa, eu estou falando de reprodução com reprodução sexuada, né? Quando tem lá a reprodução com geração de gametas, não é reprodução com sexo. Mas e se eu tenho um organismo assexuado, um organismo que se reproduz, mas não se reproduz gerando gametas, por exemplo, as bactérias. As bactérias, ela tá lá de boa, aí ela fala assim, vou me reproduzir. Ela duplica o seu material genético e se divide em duas e pronto, sucesso. Ela não vai ter que procurar um parceiro, falar, e aí, tudo bom? Não, ela não tem que fazer isso. É uma reprodução assexuada. Eu consigo ver se ela vai se reproduzir e gerar descendentes férteis com outra bactéria? Para eu ver, essas duas bactérias aqui ó, se cruzaram e geraram um descendente fértil. Não vai fazer isso, porque a reprodução dela é assexuada, sem geração de gametas. Para dar uma resolvida nesse problema dos organismos fósseis e dos assexuados, Willey ele dá uma outra definição, que ele fala o seguinte: espécie é considerada uma única linhagem de população ancestral descendente, que mantém sua identidade em relação às outras linhagens e possui sua própria tendência evolutiva e destino histórico. Muito poético, né? Mas o que ele quer dizer? É uma espécie, quando eu tenho um indivíduo ancestral que vai gerar um descendente, esse descendente aqui vai gerar um descendente, esse descendente aqui vai gerar outro descendente. Tá vendo aqui, ó, uma tendência evolutiva própria, numa linhagem, né, de ancestral descendente, e aí essa galera vai ter um destino histórico próprio. Muito fofo, né? Quando a gente fala de evolução, especiação, a gente tem que falar do Darwin, né? O Darwin é uma das pessoas que começa a falar das espécies diferentes. Por quê? Porque ele tem um livro dele, A Origem das Espécies. O Darwin, ele não virou e falou, gente, eu tô olhando aqui, eu preciso falar das espécies. Não, o Darwin, ele tinha um avô dele que já escrevia sobre zoologia, ele já escrevia sobre, né, os animais e tudo mais. Quando a gente fala de Darwin, a gente tem que lembrar seleção natural e é um processo lento gradual dessas pequenas modificações que vão gerando novas espécies. Quando eu falo de mudança gradual, é porque às vezes as pessoas pensam assim, evolução, né? A galinha é muito próxima dos dinossauros, ó, parente próximo. Parece que o dinossauro estava lá de boa e do nada ele reproduziu e nasceu uma galinha. Não, é tipo milhares e milhares de anos que tinha um dinossauro lá e aí nasceu uma pena, e a mãe virou e falou, meu Deus, meu filho tá doente, né, nasceu uma pena aqui. Aí a próxima linhagem nasceram 2 penas, aí passou um tempo, nasceram 3 penas. É um processo lento e gradual. A evolução não é assim, pá, nasceu, virou galinha agora. Não, é muito lento e é um processo que vai ter essa relação com a seleção natural. Por quê?
Vamos falar lá do exemplo dos dinossauros e das galinhas, por que eles são próximos, não são próximos. Os dinossauros, eles começam, né, a desenvolver essas penas, não que eles voassem já, tipo, lembra lá, não é um processo rápido, nasceu já voando a criatura, e aí a mãe dinossauro tinha que correr atrás dele. Não, foi muito lento. O que aconteceu? Com essa seleção natural, eles começam a bater os braços, não para voar, mas no sentido de tentar subir numa árvore mais rápido. Isso impulsionava eles para subirem na árvore mais rápido. Então é um processo que vai lento. E aí, como eles precisavam subir na árvore mais rápida, quem nasceu ali com aquela asinha já deu uma melhorada, sabe? Já foi selecionado de uma forma positiva. Vai devagar e vai selecionando. Então, quando a gente junta essas ideias de mudança gradual do indivíduo, vai formar uma nova espécie, essa formação de uma nova espécie eu chamo de especiação. Quando eu falo do Darwin, do livro dele da origem das espécies, ele não vai explicar como é que as novas espécies nascem. Ele vai tentar falar assim, ó, olha, gente, essas espécies são diferentes, e essas espécies são diferentes porque elas estão adaptadas de uma forma melhor ao ambiente. E elas estão adaptadas de uma forma melhor ao ambiente porque tem essa seleção natural. Mas ele não consegue virar e falar assim, olha, essa espécie surgiu aqui por causa das mudanças dos materiais genéticos dele, e aí essa mudança do material genético dele trouxe uma mutação. Ele não fala de mutação. Quem vai adicionar esse conceito, né, de que você tem alterações no seu DNA, e essas pequenas alterações no seu DNA conseguem trazer alterações na sua característica física, é o Mendel. Quando eu junto essas duas ideias, tanto do Darwin, né, da seleção natural do ambiente, quanto do Mendel, que você vai ter o DNA sendo modificado um pouquinho, e essas mudanças são hereditárias, quando eu tenho essa junção desses dois conceitos, eu consigo explicar por que eu tenho a geração de novas espécies. E como eu tenho esses processos de especiação? Eu posso ter a anagênese ou a cladogênese. Uma outra coisa que vai dar uma afetada na galera para a especiação é o processo de extinção, mas não é tão falado assim, falam mais de anagênese e cladogênese. O que acontece? A anagênese é quando eu tenho uma espécie e esse indivíduo da minha espécie, ela sofre um pouquinho de mudança. Então mudou aqui um pouquinho, tá vendo? Essa mudança passa para o próximo descendente. É um processo linear. Todos a partir daqui vão ter essa pequena mudancinha aqui. Então, é um processo linear no ramo evolutivo inteiro. E todos os descendentes a partir de aqui têm essa característica. Olha aqui essa imagem. Eu tenho esse passarinho aqui azul escuro com a barriga amarela. E aí ele sofreu uma alteração que todos a partir dele, dessa espécie, vão ser azul claro com o rosto vermelho. Todos eles. Isso é um processo de anagênese. Já o processo de cladogênese, eu tenho um ramo, uma ramificação desses indivíduos da espécie. Eu tenho aqui, então, a minha espécie A, né? Dois indivíduos diferentes aqui. Esse de cá sofre essa mudança. Esse outro indivíduo aqui não sofre. Então, os descendentes desse daqui vão ser desse jeito aqui. Os indivíduos descendentes desse de cá vão ser desse jeito, com esse pontinha torta aqui, ó. Tá vendo que eu tenho agora dois indivíduos diferentes passando as informações genéticas para os descendentes? É um processo de cladogênese. Então, é um processo que eu tenho ramificação. A partir daqui, todos vão ser desse jeito. E a partir do de cá, todos vão ser desse jeito. Olha lá, eu tenho de novo a minha ave azul escura. E aí eu tenho alguma modificação que a minha ave azul escura, ela vai gerar ramos aqui, ó. Dois indivíduos com características diferentes. E cada um desses novos indivíduos, eles passam a evoluir de forma independente. Os descendentes desse daqui vão ser parecidos com esse daqui, os indivíduos desse de cá vão ser parecidos com esse de cá. E esse processo de extinção também tem um efeito no processo de especiação, porque você tem uma espécie lá, ocupando o ambiente, e aí do nada cai um meteoro, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo aqui hipotético. E aí cai um meteoro e toda aquela espécie some, é extinta. O que vai acontecer com esse ambiente? Toda aquela espécie que era extinta, que foi extinta ali, ela vai abrir espaço para outras espécies surgirem ali. Ah, muito lindo. Espécie, então, é a galera que se reproduz, gera descendente fértil. Especiação é a geração de novas espécies, mas como isso pode ocorrer? Uma das formas que pode ocorrer é através de uma barreira geográfica. O que é isso? Barreira geográfica é uma barreira no ambiente geográfico. É isso que quer dizer. Imagina que aqui tem um monte de indivíduos de uma mesma espécie, ok? E aí nasce um rio aqui no meio. Nasceu um rio aqui no meio, o pessoal de cá não vai conseguir se reproduzir com o pessoal de lá.
rio no meio, pessoal de cá, pessoal de lá. Isso vai fazendo com que os indivíduos vão passando ao longo dos tempos, e esse ao longo do tempo, esses de cá vão sofrendo pressões de evolução de formas diferentes. Seleção natural, por exemplo, pode ficar mais frio do lado de cá, pode ficar mais seco do lado de cá. Então, eles vão se adaptar, fazendo, né, o processo de especiação com essa seleção natural de uma forma. Já os indivíduos do lado de lá, eles vão ter outras formas de seleção natural. Do lado de cá, em vez de ficar mais frio, vai ficar mais quente, vai ficar mais úmido. Eles vão sofrendo variações de acordo com essa seleção natural aqui. Tá vendo que eles estão tendo esse processo de seleção natural com pressões diferentes em cima deles? Isso faz com que a galera de cá fique um pouco diferente da galera de lá. Então, é uma forma de especiação. Vai mudando tanto, não é rápido, é ao longo de um tempo longo, que chega uma hora que se eles se encontrarem de novo, falar, oi, sumido, o que aconteceu com você? Eles não vão mais se reproduzir. Quando eu tenho essa barreira geográfica, eu crio uma especiação que é chamada de alopátrica. Alopátrica, alô, está relacionada com distância. Você liga para alguém e fala, alô, estou ligando para saber como você está. Alô, distância. Alopátrica é o isolamento geográfico. Você não vai ligar para alguém que você está perto. Hoje em dia a gente não liga mais para ninguém, né? Manda mensagem. Mas você não liga para ninguém que está perto de você. Você está com uma barreira espacial ali entre as galeras. Quando eu tenho uma especiação causada por causa de um isolamento geográfico, eu tenho uma especiação alopátrica. Olha aqui que coisa mais linda. Eu tinha lá então a minha espécie, a galera aqui que é o besouro. Esse besouro aqui, e aí aparece um rio, surge um rio aqui separando a minha espécie do besouro. Galera do lado de cá, galera do lado de lá. Vai ter pressões de seleção natural nessa galera do lado de cá, que vai modificar eles ao longo de muito tempo de uma forma. E a galera do lado de lá, pressões de seleção natural que vai alterar o corpício deles, a morfologia, a reprodução de outra forma. Vai passando um monte de tempo, até que chega uma hora que se eles se aproximarem no ambiente novamente, eles estão tão diferentes uns dos outros que eles não conseguem mais se reproduzir. Então, eu tenho uma barreira geográfica que pode ocasionar um isolamento reprodutivo. Quando eu tenho isso, eu tenho uma especiação alopátrica. Esses isolamentos reprodutivos, eles podem ocorrer de diferentes formas. Por exemplo, eu posso ter um isolamento espacial. O que é isso? Uma espécie está muito distante da outra. Tão distante que ela não vai conseguir ir lá e falar assim, eu queria reproduzir com aquela pessoa lá que está lá no Acre. Não vai conseguir. Então, quando eu tenho esse isolamento por causa do ambiente estar muito distante, eu tenho isolamento reprodutivo espacial. Um outro tipo de isolamento reprodutivo é isolamento reprodutivo sazonal ou temporal. O que acontece aqui? Eu tenho as espécies que vão chegar a uma maturidade reprodutiva ou em período de acasalamento que é totalmente diferente. Exemplos, flores. Eu tenho flores de espécies diferentes que elas vão estar no seu período reprodutivo em tempos completamente diferentes. Uma flor vai lá estar no seu período reprodutivo em maio, a outra vai estar no seu período reprodutivo lá em outubro. Elas não vão se reproduzir por causa do tempo aqui, né? Não dá, não vai dar tempo. Outro exemplo de isolamento reprodutivo é isolamento comportamental ou etológico. Esse aqui é muito engraçado. O que acontece? Tem alguns animais que eles fazem rituais de acasalamento. Tem alguns animais que eles liberam hormônios, falam assim, vem aqui, estou te seduzindo. E aí a fêmea vira e fala, nossa, que sensual, quero ele. E aí vai lá e se reproduz com ele. Tem outros animais que eles fazem plumagens diferentes e ficam assim se exibindo com as plumagens. Por exemplo, o pavão. Pavão com cauda é pavão macho. Pavão macho vai lá, fica mostrando assim ó, a cauda para a fêmea e fala, oi, tudo bom? E aí se a fêmea achar interessante tudo aquilo de cauda, ela vira e fala, tudo bom, e você? Se não achar interessante, ela sai fora. Imagina o pavão desse jeito aqui, tentando se reproduzir com uma outra ave, de uma outra espécie, que olha aquilo e fala assim, sai, não quero. Então, é uma forma de isolamento reprodutivo comportamental. Eu trouxe aqui essa ave aqui maravilhosa. Ele faz dancinhas para atrair a fêmea. Então, ele fica lá assim, todo se mostrando para a fêmea. A fêmea olha aquilo e fala, interessante. E aí ela vai querer se reproduzir com ele. Imagina esse daqui, fica assim, todo fazendo essas dancinhas para uma outra fêmea de uma outra espécie. A outra fêmea de uma outra espécie vai olhar e falar assim, querido,
Você está tendo um ataque cardíaco? O que está acontecendo com você? Não vai querer. Por quê? Porque uma outra espécie não tem esse comportamento de corte, de acasalamento igual. Isso é uma forma de isolamento reprodutivo também, muito interessante. Inclusive a gente, né? A gente tem esses isolamentos reprodutivos comportamentais. Você olha para o seu amigo e fala assim: não quero, obrigado. Né? Por causa dos comportamentos que atraem, não atraem, assim por diante. Isolamento mecânico. Isolamento reprodutivo mecânico é quando não dá. Por quê? Por causa do tamanho diferente, de um formato do órgão reprodutor diferente que não vai dar para reproduzir. O que acontece aqui? Eu tenho, então, animais de espécies diferentes que se reproduzem, chega a ter o ato consumado, mas aí gera um descendente e esse descendente não é fértil. Ou seja, eu tenho a geração de um híbrido. Exemplo top disso aqui, clássico, é quando eu tenho o cruzamento da égua com o jumento. E aí eu vou ter a geração de uma mula ou de um burro. A mula ou o burro são animais que são híbridos estéreis. Lembra lá, para eu ter uma espécie, eu tenho que ter a geração de um descendente novo, e esse descendente novo tem que ser capaz de se reproduzir, gerar descendentes férteis e bibibi, blá. Quando eu tenho esse isolamento reprodutivo gerando um híbrido, eu tenho o ato consumado, mas o meu novo descendente, ali, o meu baby nasceu dali, ele não vai ser fértil. Então, isolamento reprodutivo de inviabilidade do híbrido. Esses mecanismos de isolamento reprodutivo, eles podem ser classificados de duas formas, de mecanismos pré-zigóticos e mecanismos pós-zigóticos. Mecanismos pré-zigóticos quer dizer que não vai ter a geração de um zigoto. Mecanismos de isolamento pós-zigóticos são mecanismos de isolamento pós-formação de um zigoto, ou seja, pós-geração de um embrião. Às vezes esse zigoto não consegue ter um desenvolvimento correto, às vezes esse zigoto consegue ter um desenvolvimento, mas não vai para frente. Eu gero o híbrido. Bom, falamos até aqui, né, da especiação alopátrica, vamos falar agora um pouquinho de especiação simpátrica. Especiação simpátrica é quando eu tenho uma geração de novas espécies sem o isolamento geográfico, eu não tenho uma barreira geográfica ali para separar esses indivíduos. Como que isso acontece? É quando eu tenho em um ambiente pressões de seleção diferentes. Então, eu tenho aqui, em um mesmo ambiente, pressões de seleções, por exemplo, em um lado aqui eu tenho menor quantidade de alimento. Então, os indivíduos que estão nesse lado de cá vão ter essa adaptação, né? Vão sofrer pequenas mutações que vão ser selecionadas por esse ambiente que tem menor quantidade de alimento. Já do lado de lá, tem grande quantidade de alimento. Os indivíduos do lado de lá vão ter essa pressão de seleção com grande quantidade de alimento, mais fácil de sobreviver e assim por diante. Mas tá vendo aqui, ó, que eles não estão separados no ambiente, uma barreira física? Essas pequenas pressões de seleção de forma diferentes acabam modificando, né, fazendo esse processo de especiação em um mesmo local. Exemplo é o Lago Vitória na África. Na África tem esse Lago Vitória, que tem a geração, né, de espécies diferentes, que foram 500 espécies endêmicas em 12.400 anos. Olha isso, é maior tempo, muito tempo para fazer essa especiação, esse processo. O que acontece? O que é uma espécie endêmica antes de qualquer coisa? Uma espécie endêmica é que só ocorre naquele lugar lá, não ocorre em outro lugar do mundo, tá? Eu tinha esse lago aqui e aí ele secou completamente. Aí depois voltou a ter água nesse lago aqui e uma espécie foi tendo diferentes pressões de seleção, modificando um pouquinho, até que criou uma grande variabilidade de 500 espécies. Por quê? Porque dentro desse lago eu tinha diferentes pressões de seleção em cima desses animais. Pressões de seleção como, por exemplo, o que eles comiam. Tinha uns lá que começaram a comer zooplâncton. Começaram não, pequenas mutações, seleção natural, né? Outros lá comiam folhas, outros comiam insetos, outros comiam algo. Tá vendo que eu tinha uma espécie, diferentes pressões de seleção, normalmente alimento. Essas diferentes pressões de seleção foram modificando essas espécies. Um processo de especiação simpátrica, eu não tenho isolamento da galera que está dentro desse rio, é um ambiente único com diferentes pressões de seleção. Bom, meus amores, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que se cuidem e um grande beijo. Até mais!